O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, assentados, todos que de sua casa, e com a graça de Deus, muitos ao lado de seu Pai, neste dia tão especial. Na verdade, todo mês de agosto tem este algo de especial para todos nós. É o mês das vocações. Domingo passado celebramos o dia do Padre, um dos ordenados para servir ao povo, administrando os sacramentos. São os sacerdotes, todos nós, que apesar da fragilidade, Deus, na sua bondade, nos chamou. Hoje celebramos o Dia dos Pais. Depois celebraremos ainda neste mês o dia de todos os religiosos consagrados, religiosos e religiosas. Depois nós lembraremos dos leigos engajados, comprometidos, porque é missão de todos nós, de toda a igreja, sacerdotes, bispos, leigos, religiosos, anunciarmos o Evangelho, viver o Evangelho e anunciar a todos os povos. Portanto, o dia de hoje, embora possa ser até legítimo, nós fazemos parte deste ambiente de tanto afeto, de carinho, gratidão, manifestação de apreço para com os pais. Tudo isso nobre, são sentimentos que vêm com a graça de Deus que surge no coração de tantos. Claro que lidamos também com famílias desmoronadas, famílias fragilizadas, que sofrem pela ausência do pai. E também é um dia de saudade, não é? Lembrar dos nossos pais falecidos. Mas nós estamos celebrando algo mais do que tudo isso. Por mais que seja nobre o sentimento de gratidão, hoje somos chamados a subir esta montanha. Também é legítimo. Nós só vivemos num mundo de mercado, não é? Em que
É um dia muito especial para os que sustentam sua família e que ofertam empregos, dão condições dos pais sustentarem suas famílias. E então, shopping, lojas abriram para esse dia, essa data tão importante, né, em que esquenta o comércio, né, compras e vendas. Mas nós não podemos ficar nisto. Respeitamos, mas hoje é um dia muito mais especial do que simplesmente um dia de esquentar o comércio. Assim como o Dia das Mães, né? Tudo isso nos envolve, nos chama a atenção, mas não fiquemos na superficialidade, possamos ir além de tudo isso. Então, o que é que a palavra de Deus traz para nós? Primeiro, percebemos o contexto, tanto da primeira leitura, também da carta de São Paulo aos Romanos, a revelação do que, como se encontrava o coração do apóstolo Paulo diante de uma realidade, e também o Evangelho, que o Evangelho traz para nós. Então, primeiro, esses contextos históricos traz luz para percebermos o momento que nós estamos vivendo, que não é tão simples, pode ser até mais complicado do que os demais contextos históricos que a palavra de Deus traz para nós. Embora poucos pais e poucas pessoas entre nós sofrem o que o profeta Elias sofreu. Por qual motivo? Hoje a palavra de Deus fala apenas que ele chegou ao Monte Horebe. Mas por que ele chegou ao Monte Horebe? Por que ele subiu este monte? É importante olharmos o que aconteceu antes, quando a Jezabel, né, casada com o rei Acabe, rei de Israel, rei do povo de Deus. A Jezabel era, na verdade, sacerdotisa, ela tinha influência e estava espalhando o culto a Baal é uma divindade da terra de Canaã, e que uma das práticas era era sacrificar crianças, sacrificar vidas, né, para agradar, para acalmar a ira, né, de Baal e fazer com que ele fosse favorável aos desejos, aos caprichos dos seus seguidores. Então, é esta religião que estava se espalhando no povo de Israel. Jezabel ficou irada, porque ela que estava por trás, influenciando o rei Acabe para assassinar os sacerdotes, eliminar a religião do Deus único e verdadeiro, ela ficou irada porque o profeta Elias enfrentou os sacerdotes de Baal, mandando que eles fizessem um sacrifício que, se fosse aceito, se o sacrifício fosse imolado e queimado, né, o fogo do céu, ele iria aceitar, né? Mas se o sacrifício que ele fosse oferecer fosse aceito por Deus, que eles se calassem, né, diante de todo o povo de Israel. Então, sei quantos sacerdotes de Baal ficaram decepcionados porque passaram a noite toda clamando por Baal e nada aconteceu sobre o sacrifício, os bois, os animais oferecidos no altar. Elias mandou, agora é minha vez, mandou imolar os animais, deixou em cima do altar e mandou por 3 vezes jogarem muita água na lenha, né, no altar. E aí então ele invocou a Deus, veio fogo do céu e imolou os sacrifícios. O sacrifício foi assim. Então, isso causou a ira de Jezabel e ameaçou de morte o profeta Elias. Então ele saiu fugindo, perseguido. E então ele
desanimado com a vida, lembremos daquele momento que ele fica deitado na sombra do junípero e lá desanimado, pedindo a Deus para que levasse a vida dele, porque a vida pertence a Deus. O homem bíblico não tira a sua vida, porque a vida não é nossa, pertence a Deus. Então, ele é despertado pelo anjo para que continuasse a caminhada e fosse. Então, ele foi ao encontro de Deus, subiu a montanha. O que é que isso nos lembra? Subir a montanha? Moisés, que subiu a montanha para trazer o decálogo, os mandamentos da lei de Deus, o caminho seguro para atravessar o deserto da vida. Elias foi até essa experiência com Deus vivo. Lá hoje nós ouvimos. Elias até pensou que Deus iria manifestar no terremoto, força de estremecer uma montanha. Deus não se manifestou ali. No fogo, também Deus não estava no fogo. Na tempestade, também não. Quando veio uma brisa suave, Elias sentiu a presença de Deus. É o silêncio. Eu subir a montanha e deixar que o mistério nos envolva e que nós possamos perceber na nossa vida o que Deus quer de nós. E assim também é a travessia do mar, aquela barca que os discípulos se encontravam. Que Jesus mandou eles irem à frente, como mandou Elias buscar a Deus. Os discípulos estavam atravessando o mar da vida, que naquela noite estava agitado, uma tempestade, e eles estavam no tempo de se afogarem, porque as águas estavam sendo jogadas para dentro do barco. Onde estava Jesus? Jesus tinha, depois da multiplicação dos pães, um primeiro sinal do Messias, que é o alimentar o povo no meio do deserto. Então Jesus, multiplicando os pães, fez o primeiro sinal do Messias. E antes de realizar o segundo, ele foi à montanha, a sós, ficar com Deus. Um convite que Deus faz também a nós, que a nossa vida seja marcada por estas subidas ao monte, a presença de Deus, silenciar o nosso coração diante do mistério da vida, do chamado que Deus nos faz. Hoje, celebrando o Dia dos Pais, talvez você não lembrou, não percebeu o que a oração que nós fizemos no início traz para nós. O Senhor que nos ensinou a chamar Deus, o Criador, de Pai. É isso que Jesus nos ensinou na oração. Ele que tinha esta intimidade com o Pai a ponto de chamar Abá, Paizinho. Ele nos ensinou também a nos dirigir ao Pai, a Deus chamando de Pai. Então é um momento, nesta Santa Missa, de nós mergulharmos nesse mistério. Chamar Deus de Pai. Como? Deus se manifesta como nosso Pai. Pai de um povo. Como Deus conduziu o seu povo pelo deserto. Então nós vamos encontrar, na maneira como Deus cuida de todos nós, o fundamento da vocação de ser pai. A orientação de como nós devemos assumir a nossa vocação. Porque mesmo os que não têm a paternidade, mesmo aqueles que não geraram filhos, todos nós, sacerdotes, bispos, religiosos, nós, seres humanos, devemos nos amadurecer, devemos chegar a esse amadurecimento da vida. E o amadurecimento da vida passa por esta condição de ser pai, de olhar para as pessoas, de olhar para o mundo, de assumir os compromissos com a maturidade de quem cuida do outro. Ser pai é uma vocação, é algo espiritual que o Senhor nos chama
a assumir. Como as mulheres também chegam ao amadurecimento a partir da experiência de ser mãe. Mesmo que não gerem filho no seu ventre, o amadurecimento deve passar por isso. Então, porque o Senhor quer que nós sejamos pessoas maduras. Nós não podemos cair na armadilha da ideologia de Peter Pan, né? Eternos adolescentes. E está se estendendo cada vez mais na nossa sociedade. Dizem que a adolescência agora está chegando aos 30 anos. Absurdo. Por que não está acontecendo esse amadurecimento dos nossos jovens? Então, é esta crise que nós estamos passando. É a crise que o profeta Elias enfrentou. Porque quando a gente se opõe a uma onda que vem arrastando todo mundo, nós temos que assumir as consequências. Até a ameaça de morte. A perseguição. Mas é nossa condição de subir nesta barca e enfrentar o vento contrário. Ora, se a família não fosse algo tão precioso aos olhos de Deus, será que ela seria tão bombardeada como hoje nós percebemos? Então, hoje é o dia especial para nós mergulharmos nesse mistério. O Senhor nos chama com coragem, nos erguer, nos levantar e seguir este caminho que Elias tomou, subir a montanha, que os discípulos, orientados por Jesus, como o pai orienta, né? Quem aí não lembra quando aprendeu a andar de bicicleta, né? Que o pai ficou, não, vai lá meu filho, segurando na garupa, depois solta. Assim Jesus, vão lá à frente, meus irmãos, meus filhos, vão lá à frente, subam num barco, deixa eu despedir do povo. Jesus estava educando, fazendo com que os discípulos amadurecessem, enfrentassem os desafios da vida. Esta é a missão do Pai. A figura do Pai é aquele que diz, meu filho, o colo da mamãe é muito bom. É bom esse aconchego do lar, mas é preciso abrir também o coração para outra realidade, crescer, amadurecer, sem negar, claro, o aconchego da família. Mas precisamos crescer. É a voz paterna. É a voz de Deus Pai que nos chama, como chamou Abraão, que estava ali bem instalado na terra, cuidando do gado, já com a família. E o Senhor Deus disse, sai da tua terra, vai em busca da terra prometida. É a voz paterna que faz a criança, o jovem, a perceber que o mundo é além da sua casa. É preciso ter coragem para enfrentar. Então, toda a palavra de Deus traz esse contexto em que nós enfrentamos. A mesma tristeza que São Paulo expressa na sua carta, nós também devemos ter. Com muitos cristãos que têm a herança, a graça do batismo, mas hoje vive amedrontado. Não consegue progredir. Está deixando ser levado por esta onda, né? Por Deus Baal, que quer morte, que quer violência. São Paulo expressou na sua carta a tristeza de um povo escolhido por Deus que estava rejeitando o caminho. Não queria mais subir a montanha para reorientar a sua vida a partir dos mandamentos, da orientação de vida, de liberdade que vem do próprio Deus. É claro que nós que estamos aqui, você que está nos acompanhando, nós devemos reconhecer, a partir da experiência que Pedro teve, nós também somos frágeis. Quando Jesus estava se aproximando, como vem ao nosso encontro, para nos ajudar, para nos salvar, os discípulos com medo, achando que era um fantasma, algo criado por nossa mente. Quantos e quantos acham que religião é uma invenção humana?
E ali Jesus, coragem, sou eu, não tenho medo. Pedro disse, ô Senhor, se és tu, deixe eu andar sobre as águas, deixe eu ir ao teu encontro. E Jesus chamou, vem. Pedro estava conseguindo andar sobre as águas. Deus quer que nós tenhamos esta maturidade de superar os desafios da vida. Deus sabe que você está enfrentando aí a preocupação por causa do desemprego, as dificuldades. Deus sabe. Mas Ele pede para que você venha ao encontro dEle. Sobre as águas, que você crê, que você tenha fé, não seja fraco na fé, que nós possamos andar sobre as águas. O que aconteceu com Pedro, que pode acontecer conosco, já aconteceu, possivelmente, é que quando Pedro sentiu o vento contrário, ele deixou de olhar para o caminho, que é Cristo. Quando nós nos desviamos, quando nós desviamos nosso coração daquele que é vida, daquele que é verdade, o caminho, aí sim nosso coração se torna frágil. E aí vem a fraqueza da fé, e Pedro estava já afundando, quando recorreu, pediu socorro ao Senhor. E o Senhor Jesus imediatamente segurou sua mão e fez Pedro entrar na barca, que com os padres da igreja é sinal da igreja, que nos dá segurança, nos dá força e capacidade de nós aprendermos a superar o mal, né? Abraçarmos as consequências da nossa fé, do nosso compromisso de ser pai. Então, concluo aqui, fazendo ainda uma menção à carta de São Paulo aos Romanos, dessa tristeza, né, que ele sentiu de ver o povo se afastando. Como não sentir tristeza? Hoje, no Dia dos Pais, encontrar tantos pais fugindo de suas responsabilidades. Que precisa uma lei para que ele possa dedicar sua vida à educação de seus filhos. É preciso uma lei para obrigar que ele não abandone o seu filho. Tristeza, coração de Deus, porque ser pai é uma condição que deve gerar alegria ao coração, porque é dom de Deus para o amadurecimento. Nossa vida não é só aqui, é para toda a eternidade. Então, como rejeitar esta condição de amadurecimento? De saber que tem alguém que precisa de você, de sua dedicação, de seu empenho, de seu exemplo. Então, mesmo que não consiga viver unidos em família, mas se você é pai, se você tem um filho, abrace com alegria esta condição de assumir compromisso, de zelar, de fazer com que esta criança possa crescer e aprender a lidar neste mundo, a não fugir dos compromissos. Então, nesse Dia dos Pais, um coração ferido, entristecido, nós queremos pedir a Deus por todos os pais, para que não abrace seu compromisso simplesmente por obrigação, mas por amor, porque quer ser uma pessoa amadurecida, madura na fé. Que Deus abençoe a todos os pais, a todos os casais do SC, aos pais que tiveram essa experiência do SC. Que Deus fortaleça a sua fé, que nós possamos aprender a atravessar o mar da vida, né, com segurança, com fé e coragem.